pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cena Pós-Créditos e hoje nós estamos aqui para falar sobre um filme que é um pouco misterioso. Será que ele é um filme de super-herói? Será que ele é um filme de terror? Será que é uma mistura dos dois? Bem, se liga nesse vídeo que eu já te falo. I want to do good, Mom. I do. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar sobre Brightburn, um filme que é dirigido por David Aronofsky e escrito por Mark Bryan Gunn, mais conhecidos como parentes do James Gunn, o tal diretor de Guardiões da Galáxia que nós todos amamos e conhecemos. Bem, esse filme estava sendo bem aguardado por alguns pela premissa dele que parecia ser muito interessante. E qual é essa premissa? Sobre o que é esse filme? Alguns de vocês que já viram os filmes da DC, especificamente Batman vs Superman, já devem ter se imaginado. E se o Super-Homem caísse na Terra e com todos aqueles poderes, toda aquela coisa que ele tem, ele virasse um vilão ao invés do super-herói? Brightburn tá aí pra meio que jogar essa ideia. Eles literalmente pegaram essa ideia toda do Super-Homem e levaram pro lado oposto do herói. E tendo feito isso, o filme pega muitas coisas emprestadas da história do próprio Superman dos quadrinhos. Como por exemplo, o personagem principal, Brandon Breyer, já dá pra ver uma certa semelhança com Clark Kent. Aquela coisa do super-herói, né? Do primeiro nome começar com a mesma letra do sobrenome, por aí vai. Ele chega na Terra, numa navezinha espacial, quando ele é bebê, ele não lembra de onde é que ele veio, qual a origem dele, não sei o que. É encontrado por um casal que mora numa fazenda, numa cidadezinha pequena. Esse casal vai cuidar do garoto, vai tratar ele como um ser humano normal e vai eventualmente descobrindo que ele tem certos poderes, certas habilidades que fazem dele uma coisa completamente diferente do que eles estavam esperando. Só que, ao invés de usar seus poderes para a justiça, o Brandon vai começar a assassinar pessoas e tentar dominar o mundo. Essa é basicamente a premissa do filme e o resto do filme vai ser o Brandon tentando conviver com os pais que ele gosta muito, mas ao mesmo tempo ficando interessado em esmagar todos aqueles que entram em seu caminho e que pareçam ser qualquer tipo de ameaça para ele. Bem, falando assim do filme, parece muito que ele é aquele filme de super-herói, um pouco mais sério, com algumas coisas do gênero de terror, alguma coisa assim, slasher talvez. Mas na verdade é bem o contrário, assim, o filme não se aproveita tanto dos tropes de super-herói, ele se aproveita bem mais dos tropes do terror, como jump scares, toda aquela coisa do cinzento, escuro, tenebroso, a trilha sonora é bem terror, o clima inteiro do filme é bem escuro, terrorzão padrão, essas coisas assim. E a todo momento você sente que é um filme de terror. Não existem muitos momentos que você sinta que é um filme de super-herói, por exemplo. Super vilão, no caso. E isso é tanto um ponto fraco quanto um ponto forte do filme. O ponto fraco desse filme é que, por ser tão baseado em filmes de terror e não explorar tanto o lado do super-herói, ele parece um filme de terror bastante genérico. Ele não traz nada de novo para inovar o gênero, ele não traz nada que destaque como tal, e ele também bebe um pouco da fonte dos clichês. Ele infelizmente não escapa dos clichês, ele é bastante formulaico e isso acaba deixando o filme bastante genérico e previsível, o que é um problema. Quando eu fui ver esse filme, eu imaginei que eu fosse ver algo no nível Chronicle, ou Poder Sem Limites, que é um filme de super-heróis, só que misturado com aquela coisa do documentário, do sombrio, da vida real, que transformou o filme em uma coisa excepcional, uma coisa a mais do que a gente estava acostumado na época. Eu achei que esse filme ia fazer algo parecido, mas na verdade ele levou para um lado completamente oposto, onde eu basicamente vi um filme de terror em que eu não estava tão interessado. Mas como assim ele é um filme de terror e mais mistura esse elemento do super-herói? Você não acabou de falar que a história do cara mesmo do Superman? Bem, sim. Só que eu acho que eles meio que partem do pressuposto que você, como audiência, já conhece a história do Superman. Afinal, ele é um dos heróis que mais teve filmes na história. E é um dos heróis mais famosos da DC. Então, assim, provavelmente todo mundo realmente conhece a história do Superman.
Eles não perdem tempo com a backstory do garoto. Assim, a história inteira, ele é aquele garoto de 12 anos, ele não cresce, não chega a ficar adulto, nem coisa assim. Só que eles não perdem tempo também explicando coisas tipo a nave que caiu quando ele era bebê, não sei o que, não sei o que. Eles tipo mostram que tá lá, mostram o que aconteceu, mas são momentos muito breves. É tipo, olha só, esse garoto é o Superman. Você conhece a história do Superman, então pronto, você conhece a história do garoto. E é basicamente isso. E tem várias outras referências que meio que ajudam a solidificar essa ideia. Como eu já disse, o nome do garoto, bem parecido com Clark Kent. Os pais dele, que moram naquela fazendinha pequenininha na cidade do Kansas, tudo mais, bem Superman também. E o fato do filme ser chamado de Brightburn, que é o nome da cidade, meio que é uma referência a Smallville, que é a cidade do Superman, que também foi nome para várias outras coisas, tipo a série Smallville, que é sobre o Superman. Referência. É a partir dessas referências que eles constroem o elemento do super-herói. E é claro, a partir das cenas que ele mostra, os poderes dele e tudo mais. Mas nunca tem uma narrativa dedicada a isso. Não tem elementos da narrativa dos super-heróis que a gente vê, por exemplo, na Marvel ou na DC, dentro desse filme. Ele é um filme de terror, ele é um slasher. Tendo dito isso, ele também é um filme que vai trabalhar muito com violência. E a violência desse filme é bastante gráfica. Então se você não é muito fã, provavelmente eu diria fique longe desse filme, você não vai gostar. Os personagens desse filme são um caso à parte. O filme vai rodar basicamente em volta do garoto, do pai e da mãe. A mãe eu acho que foi provavelmente o melhor personagem, porque ela é aquele tipo de mãe que sempre quis ter um filho, conseguiu o filho depois de toda essa coisa do alienígena, né? Do alienígena cair na Terra. E ela ama demais o filho e ela tá sempre defendendo ele. Só que quando ela começa a perceber que ele tá fazendo coisas erradas, a gente vê aquela transformação de mãe coruja pra aquela mãe que fica tipo, eu amo muito esse filho, ele tá fazendo bosta, ele é responsabilidade minha e agora eu tenho que parar. Isso é uma coisa interessante, é uma construção bastante orgânica, super bem feita e que eu achei que teve um final digno, final bem digno, bem digno. O pai já vai ser aquela pessoa mais suspeita, tipo, meu filho, tô cuidando dele, gosto muito dele, amo meu filho, mas ele não é humano e eu nunca vou pensar nele como 100% humano, então é uma coisa meio diferente da mãe, é uma certa desconexão. Tipo, enquanto o pai tá constantemente suspeitando do filho, a mãe tá constantemente amando o filho e assim os dois vão nesse embate até o final. O garoto é um problema. O garoto é o problema desse filme. E eu não tô falando sobre a atuação. O ator é muito bom. A atuação do garoto é muito genuína do começo ao fim. Eu não senti que teve momentos em que eu achei que ela foi de fato ruim. Mas ela tem um problema e esse problema parte do roteiro. Porque assim, quando você vê uma premissa dessa, por exemplo, e se o Superman não tivesse ficado bonzinho, se ele tivesse virado o vilão? Cara, dá pra trabalhar muita coisa com isso. Tipo, cara, todo o psicológico do Superman, toda aquela coisa de tipo, ele não é aceito na sociedade porque ele é um alienígena, porque ele é diferente. Ele sabe que ele veio de um outro lugar, então ele não se vê como humano, ele não sabe se o mundo vai aceitar ele, toda aquela coisa. O filme poderia ter apresentado isso como motivo para ele virar vilão, só que não é. Tem alguns elementos disso, como por exemplo, na escola ele sofre bullying, a garota que ele gosta não aceita muito bem ele depois que vê que ele é um pouco esquisito, que ele é um pouco diferente. Os tios dele não aceitam ele muito bem, a cidade toda meio que rejeita ele do jeito que o Superman é rejeitado. O pai dele tá sempre suspeitando dele e tudo mais. Só que não é esse o motivo pelo qual ele tem essa virada. Então ele não é transformado por causa da rejeição dele, que nem é em Poder Sem Limites, por exemplo. Ele é transformado por uma força exterior. Então você meio que pega todo esse elemento da rejeição, joga fora e bota tipo um espírito maligno que possui o garoto. E cara, ficou horrível, ficou completamente clichê de filme de terror. Pareceu super não orgânico, pareceu super forçado.
E você tinha elementos bons ali pra trabalhar na psique do garoto, em toda aquela coisa. Só que você não trabalha. Então, por exemplo, desde o começo estabelece que o garoto tem essa certa obsessão pelos órgãos humanos, pela essa coisa interna do corpo humano. Isso poderia ser um plot, tipo, eu sou um alienígena, eu sou atraído por essa coisa do interno do humano. E eu sei que vocês vão rejeitar essa ideia. Só que pro meu povo isso deve ser normal. Só que não, dane-se, tipo, agora ele vai sair por aí cortando pessoas porque ele é tipo esse menino super encapirotado que não tá nem aí pra nada. Então assim, as coisas estão lá, o roteiro apresenta muitas coisas, mas elas não se conectam do jeito que elas deveriam. Elas são bastante desconexas, na verdade, elas são bem forçadas e jogadas de qualquer jeito. Em compensação, o visual do filme é bem legal, toda a fotografia do filme, os efeitos especiais e tudo mais, especialmente na questão do sangue, da violência, é muito bem feito e contribui bastante pro tema de slasher / terror, que é o que o filme tá meio que tentando ir. E a trilha sonora também, a trilha sonora, apesar de não ser nada espetacular, é uma trilha sonora que funciona muito bem pro clima que eles estavam tentando construir. Então, assim, você tem um filme onde você tem uma premissa muito boa, só que um roteiro que não conseguiu viver ela ao potencial máximo, que se entrega demais pro gênero de terror quando deveria abraçar um pouco mais o de super-herói. Você tem personagens que são bons, mas que, por causa desse roteiro um pouco mais fraco, não conseguem se desenvolver ao máximo também. Você tem os elementos visuais que são muito bons, a trilha sonora que é super decente, isso acaba meio que resultando num filme meia boca. É um filme metade do caminho. É um filme que tem potencial para ser um monte de coisa e ao mesmo tempo não é nada. Então assim, é por isso que, olhando para todos esses fatores, eu dou para esse filme um 6 de 10. Foi quase um 5, eu dou um 6 porque realmente eu vejo muito potencial no filme. Se você tá curioso com essa premissa, eu digo, cara, dá uma olhada no filme, eu acho que você pelo menos vai se divertir um pouco. Eu não acho que ele vai ser um filmaço, mas eu acho que ele vai dar pra entreter um pouco durante a duração dele. Mas agora, se você não é fã de slasher nem de filmes de terror, eu digo, você não está perdendo nada se você não vir esse filme. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam? Falei demais, falei de menos. Vocês já viram o filme? O que vocês acharam do filme? Vocês querem ver? O que vocês esperam que vá acontecer? Isso é tudo que eu tinha pra falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários sua opinião. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está sempre postando coisas boas lá. E eu vejo vocês na próxima. Falou!